pessoal, nessa aula vamos falar um pouco sobre os números naturais. Os números naturais. Nós chamaremos de número natural todos os números que possam ser utilizados para efetuar algum tipo de contagem. Por exemplo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 21, 22, 23, 24, 25 e assim sucessivamente. Observe que essa sequência que foi colocada em tela, ela encerra ali com 3 pontinhos, ou seja, com uma reticências. Essa reticências indica que a sequência mantém esse mesmo padrão para sempre. E digo mais, a reticências indica a ideia de infinito. Indica que a quantidade de números que deveria ser colocada em tela é uma quantidade infinita. Esses são os elementos que vão compor aquilo que conhecemos como o conjunto dos números naturais. Todos esses números que apareceram na tela são objetos que vão estar dentro desse conjunto. Então, para formalizar o conjunto, vamos representá-lo por um símbolo. O símbolo será a letra N e vamos aprisionar todos esses infinitos números que apareceram aí para você dentro de duas chaves. Vai ficar da seguinte forma: conjunto de símbolo n formado por infinitos números que são os números utilizados para contar. Esse conjunto representado pela letra n é o conjunto que nós chamaremos de conjunto dos números naturais. Agora vamos fazer alguns destaques relacionados ao conjunto dos números naturais. O primeiro destaque vai ser a ideia de elemento mínimo. Para isso, vamos convidar o mascote dos colégios militares, que é o Nicodemos, a ovelhinha Nicodemos, para te falar sobre esse elemento mínimo. Esse elemento mínimo é o número 1. Aqui nós temos que parar e fazer duas observações. A primeira, algumas pessoas vão se perguntar: professor, e o zero? O zero não estaria dentro do conjunto n? Olha, o zero pode estar dentro do conjunto n ou não. Algumas pessoas acreditam que o zero faz parte do conjunto n, ou seja, o zero é um número natural. Outras pessoas creem que o zero não é um número natural. Então, professor, o que estaria certo? Não existe nem certo nem errado. As pessoas que creem que o zero é natural podem colocar o conjunto n começando pelo zero. As que não creem que o zero seja natural colocam o conjunto n iniciando no número 1. Porém, assim como Nicodemos disse, cota mínima ou elemento mínimo tem que ser o número 1, acreditando você ou não que o zero seja natural. Então, se você acha que o zero é natural e decide colocá-lo dentro do conjunto n, isso não vai mudar o fato de que o elemento mínimo do conjunto n é o número 1, não seria o zero. Então, isso tem que ficar bem claro para todos. Qual é o elemento mínimo do conjunto dos números naturais? O número 1. Pronto, acabou. Bom, então vamos reforçar isso. O número 1 ele é chamado de elemento mínimo ou cota mínima dos números naturais. Agora que você entendeu o que é o elemento mínimo e não vai ter dúvidas se o zero é ou não natural, pode ser ou não, acabamos de dizer isso, vamos falar sobre 3 afirmações que são conhecidas como axiomas e que são importantes e estão relacionadas com o conjunto dos números naturais. Professor, o que é um axioma? Axioma é uma verdade, é uma afirmação verdadeira. Então, nós vamos fazer 3 afirmações relacionadas com o conjunto dos números naturais. Esses axiomas são chamados de axiomas de Peano. Se você tem interesse e curiosidade, você pode pesquisá-los. Porém, esses axiomas não são cobrados aí com muita frequência, né, de alunos a nível fundamental de ensino. Eles são cobrados mais para alunos que já estão um pouco mais avançados dentro da matemática. Porém, esses axiomas de Peano são importantes porque vão te ajudar a compreender alguns conceitos que são conceitos chaves para que você tenha uma boa desenvoltura em questões relacionadas a números naturais. Então, antes de passar para os 3 axiomas de Peano, ou seja, para as 3 afirmações estritamente verdadeiras a respeito dos números naturais, vamos construir aqui o conceito de sucessor de um número. Sucessor de um número é o número que está imediatamente após ele. Por exemplo, vamos escolher aqui aleatoriamente dentro do conjunto n, vamos escolher aqui o elemento 15. Quem que é o sucessor do número 15? O número 16 é aquele que está imediatamente após o número escolhido.
Se você escolhesse, por exemplo, 8, o sucessor de 8 seria o 9. Então, essa é a ideia de sucessor de um número. Então, agora sim, estamos preparados para o primeiro axioma. Ele diz o seguinte: todo número natural possui um único sucessor, que também é um número natural. Então, o que chama a atenção aqui é a palavrinha único. Se você estipular um número, por exemplo, 19, ele vai ter apenas um único sucessor, que é o número 20. Então, 20 é o sucessor do número 19. É o sucessor imediato, porque talvez alguns alunos já comecem a se perguntar: professor, mas o 21 também sucede o 19. Quando eu digo sucessor, pessoal, é o sucessor imediato, ok? Então, todo número natural possui um sucessor imediato que é único. Isso é uma verdade para qualquer número natural. E esse sucessor também será um número natural. Segunda afirmação que é estritamente verdadeira para números naturais. Números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. Então, se você pegar dois números diferentes, digamos que você escolha o 4 e o 16. Então, o sucessor do 4 é o 5 e o sucessor do 16 é o 17. Ele cumpre o que está sendo dito aqui, que se você pega números naturais diferentes, os sucessores também deverão ser diferentes. E, por fim, existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Este número é representado pelo símbolo 1 e chamado de número 1. Então, aqui é onde existe, realmente aquela conversa que já iniciamos há alguns minutos atrás sobre o zero. Então, se você crê que o zero é um número natural, você acaba tendo um problema de entendimento desse terceiro axioma. Porque existe um único número natural que não é sucessor de ninguém, nesse caso seria o número 1. Se você colocar o zero aqui, você vai ficar sempre naquela, mas o 1 não é sucessor do zero. Então, você teria que reescrever toda essa teoria para poder fazer com que a coisa funcionasse. É por isso que muitos autores creem que o zero não seja um número natural.